Boa noite, graça e paz. Como a pastora falou, o pastor Jefferson não está aqui hoje, mas o Espírito Santo está aqui para nos abençoar, para falar conosco. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. A partir do versículo 6. Diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou petições declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos pedir que o Espírito Santo venha falar conosco além da palavra. A palavra nós estamos lendo, mas nós queremos a revelação daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Feche os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos por podermos estar aqui, ouvindo a tua voz. Nos abençoa, Senhor, com a tua presença, e que a tua palavra, Senhor, se torne viva entre nós. Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender, não apenas, Senhor, a letra, mas compreendermos, Senhor, a tua palavra no profundo, na revelação, porque quando a tua palavra se revela em nós, ela transforma, ela muda, ela traz, ó Deus, a tua verdade em todas as áreas da nossa vida. Usa-me, Senhor, nas tuas mãos, para que a tua palavra venha fluir através de mim para o teu povo, em nome de Jesus. Nós oramos a ti, Senhor. Amém? O pastor pregou no domingo, tem pregado ultimamente a respeito das nossas orações serem respondidas. Todas as nossas orações já são respondidas. O que acontece é que muitas vezes nós não estamos orando. Mas além da oração, além de orarmos a Deus, eu quero falar com você a respeito de algo que está ligado diretamente a essa oração. Orar é falar com Deus, é colocar diante de Deus, como Paulo fala aqui, que as suas petições, que a sua necessidade, que tudo aquilo que você necessita, seja conhecida diante de Deus, através das orações e súplicas. Paulo está dando uma orientação de que, olha, você não tem que ficar com o seu coração ansioso, apavorado, com medo, preocupado, mas você tem que colocar diante de Deus a tua necessidade. Isso é que Paulo está falando, e o que o pastor tem pregado é que as tuas orações, a tua necessidade já tem uma resposta diante de Deus. Nós precisamos entrar lá e pedir com que se manifeste aquilo que já está pronto. A tua vitória já é real, a solução já é real, a resposta da tua oração, ela já é real, ela já está sobre a tua vida. Porque Jesus declarou, Jesus conquistou para nós todas as sortes de bênçãos, e tudo foi liberado quando Jesus bradou na cruz do Calvário: está consumado. A nossa dívida, o nosso pecado, a nossa separação de Deus estava cancelada. A partir de Jesus, nós fomos religados a Deus. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, herdeiro com Cristo daquilo que já está liberado sobre nós. O problema é que nós ficamos ansiosos com tantas coisas que têm acontecido. E eu tenho ouvido muitas pessoas falarem que parece que tudo que tem no mundo está contra nós. O tempo está contra nós, as doenças estão contra nós, a preocupação está contra nós, as crises mundiais estão contra nós. Realmente nós estamos vivendo num mundo onde Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele diz assim, tenha bom ânimo, persevera firme, porque eu venci e você vai vencer também. Amém?
você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Amém? O problema é que hoje existem muitas vozes gritando, tentando atrair a nossa atenção. Existem vozes que estão constantemente gritando aos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, pedindo atenção. Quais são essas vozes, pastor? As vozes são as vozes das doenças, as vozes dos diagnósticos médicos, as vozes da crise mundial, crises de relacionamento. Além do que, Satanás, ele também anda gritando e falando e tentando atrair a nossa atenção, para que nós fiquemos com o coração apertado, preocupado, com medo, e acabamos esquecendo aquilo que Deus preparou para nós. A palavra de Deus diz que Ele já preparou um lugar para você. E se Ele preparou, Ele vai vir para te buscar, e Ele vai te levar para morar na presença dEle. Isso é real, isso é verdadeiro. As vozes clamam, porque eles querem tirar a tua atenção daquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Não tem outra verdade. Aquilo que a Bíblia está declarando, ela já é uma verdade absoluta sobre nós. E nós temos que aprender a tomar posse daquilo que já é nosso. Por isso que o pastor tem ensinado a respeito de ore, entra na presença de Deus. Não apenas como louvor, não apenas como fazendo negócio, não apenas porque no meio do louvor o pastor está pedindo, ore, clame a Deus, levante a sua mão. Não, mas entre com o coração desejoso da presença de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas era pecador. Ele teve muitas falhas, mas quando ele se aproximava de Deus, ele chegava com um coração sincero, verdadeiro, um coração que desejava a presença de Deus. E aí vem Deus e diz assim: esse é um homem do qual eu tenho prazer. Davi não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. Como o Espírito Santo foi liberado sobre todas as pessoas. Naquela época o Espírito Santo ele vinha sobre os reis, sobre os profetas, em determinado tempo, para cumprir uma ação, e depois o Espírito Santo saía. E Davi tinha um coração voltado para Deus, e quando Davi se aproximava de Deus, ele realmente se derramava, ele não louvava, mas ele adorava. Como o pastor Jefferson tem ensinado, que o louvor é algo que nós fazemos, nós louvamos, cantamos, mas a adoração é se render completamente a Deus, é se entregar completamente a Deus, é declarar que realmente você é dependente absolutamente dEle. Essas vozes que clamam para desestabilizar o ser humano. Não é só os crentes, não. O diabo não está, as vozes não estão aí para desestabilizar apenas aqueles que creem na palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo, devido a tudo que está acontecendo, o número de suicídio aumentou, a doença, a depressão, o pessoal está todo correndo atrás de médico, está todo mundo tomando remédio porque não consegue dormir de preocupação. São as vozes que estão gritando, procurando a atenção do povo, para desestabilizar, para tirar a nossa confiança. Mas aqui Paulo está declarando assim, não ande preocupado, não ande ansioso, porque Deus ele já providenciou para você a solução, a tua bênção, a tua resposta, a tua graça já está liberada sobre a tua vida. No meio de todas estas vozes que estão clamando, existe uma voz também chamando pela nossa atenção, mas muitas vezes é a que nós damos menor atenção. Acontece assim, às vezes nós vamos orar por uma pessoa,
tem necessidade, ela conta o problema, vamos orar. Olha, Deus já deu a resposta, você já tem a cura, você já tem a solução, você já tem a porta aberta, a bênção de Deus já está sobre a tua vida, a salvação já é real para você. Então vamos orar. Nós oramos para que Deus abençoe, que Deus faça, que Deus manifeste a cura, que Deus manifeste a sua glória, que Deus manifeste o seu reino, que venha o reino sobre nós e seja real. A pessoa sai ali fora, mas você está vendo a crise? Ô pastor, olha aqui o diagnóstico do médico. Ô pastor, minha casa está em pé de guerra, acho que acabou. São as vozes do mundo. Mas Deus está falando, e Ele quer que você ouça aquilo que está dizendo para você. Deus, Ele não vai te obrigar. Deus, Ele não vai te pegar pelo colarinho, botar você sentado e falar assim: olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Porque Ele colocou dentro de nós algo chamado livre-arbítrio. Eu, ser humano, escolho, decido ouvir a voz de Deus ou eu continuo ouvindo a voz do mundo. Mas pastor, olha a situação do mundo. Você não é desse mundo, você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. A tua provisão não vem desse mundo, mas vem do Pai das luzes, do Pai eterno. Ele vem sobre nós para manifestar aquilo que já é nosso. E nós ficamos gritando. Muitas vezes nós oramos, colocamos diante de Deus, mas eu ouço mais a voz lá de fora do que a voz que está me dizendo: acalma o teu coração, porque a resposta já é sua. Eu sempre ensinei que, quando fala lá em Hebreus 11, fala: a fé é o firme fundamento daquilo que já é meu, mesmo que eu não estou vendo, mas já é meu, que vai se manifestar na minha vida. A fé é um ato de eu colocar a minha mão no mundo espiritual, agarrar o que é meu, que está lá, e trazer para a realidade. A fé é eu sair proclamando, declarando que eu sou abençoado, eu estou curado. Mas o médico, não me interessa o que o médico está dizendo, não interessa, o que me interessa é o que a palavra de Deus está dizendo. Deus disse: eu sou Jeová Rafa, eu sou o Deus que te sara. Pastor, meu problema não é doença, meu problema é a crise que está aí. Ele diz assim: eu sou o Jeová Roi, eu sou o teu pastor, nada te faltará. O pastor acabou de ler o capítulo, o Salmo 23, nada. Sabe o que é nada? Nada te faltará. Eu trabalho com vendas, e teve uns anos atrás, principalmente em 2008, que houve muita crise, muita preocupação, e aonde eu trabalhava, eu sempre declarei: a provisão de Deus está sobre a minha vida. Mas as turmas falavam assim: não, mas olha a crise, as firmas estão mandando embora, pastor. Mas a minha provisão está vem do céu, venha o teu reino. E quando o reino se manifesta, eu profetizava aquilo que eu via no reino de Deus. No reino de Deus não tem falta, no reino de Deus não tem doença, no reino de Deus não tem preocupação, no reino de Deus não tem ansiedade, no reino de Deus não tem suicídio, no reino de Deus não tem essa loucura que nós vemos no mundo, as pessoas correndo de um lado para outro, desesperado e procurando arrumar um jeito de resolver. Não, eu vou dar um jeito. Não, eu vou confiar em Deus e vou viver aquilo que a palavra de Deus está dizendo.
Quando Paulo dá essa instrução, não andeis, não é para você ficar preocupado. Mas a notícia, para de ouvir as notícias. Nós temos visto ultimamente que as notícias que estão saindo na televisão e no rádio, a maior parte é mentira. Eles distorcem a verdade para fazer o povo acreditar naquilo que eles querem. Aí nós olhamos para a palavra, Deus está ali falando, e às vezes parece que a gente não dá atenção. Por isso que nós temos que aprender a confiar em Deus. Não é apenas orar. Orar, colocar diante de Deus a minha necessidade. É orar, é buscar a presença de Deus. É escrever a minha necessidade e estar orando e colocando para Deus abençoar. Deus abre uma porta. Mas se eu orei para Deus abrir uma porta, então eu tenho que crer que a porta já está aberta. Se eu estou orando para Deus me curar, eu tenho que crer que Deus já me curou. Se eu estou orando para Deus abençoar as minhas vendas, eu tenho que crer que Deus já abençoou as minhas vendas. O problema é que as vozes do mundo vai dizer para você, não é bem assim. Você está vivendo meio que no mundo das ilusões, da fantasia. Não, eu não vivo no mundo das ilusões, muito menos da fantasia. Eu vivo no reino de Deus. O embaixador de um país, do Brasil lá fora, ou de um país lá de fora, aqui dentro. O embaixador dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele mora numa terra, os Estados Unidos vem, compra um terreno, constrói um prédio, a embaixada, e o embaixador com os seus assistentes, secretárias e todo mundo que trabalha lá, vem dos Estados Unidos para trabalhar junto com o embaixador. Aí a turma chega para o embaixador e fala para ele assim, embaixador, o Brasil está um caos. Estou nem aí. A água do Brasil está contaminada. Estou nem aí. Por que ele não está nem aí? Porque a água dele vem dos Estados Unidos, porque o salário dele vem dos Estados Unidos, do país de origem dele. Tudo que ele precisa vem do país dele, não vem daqui. E a Bíblia diz, Pedro fala que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Você é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. O pastor falou domingo que você é um manifestador da glória de Deus aonde você estiver. O que é um manifestador? É eu trazer a realidade de Deus aonde eu estiver. Aonde há necessidade, você começa a orar e coloca diante de Deus com confiança. Eu sei que de Deus vem a minha resposta e eu vou viver aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. A Bíblia fala lá em Jeremias 17 que, versículo 5, ele fala que maldito é o homem que confia no homem, confia no seu próprio braço. Não é o homem que confia no outro homem. É o homem que confia em si mesmo, na sua força, na sua capacidade, no seu poder. Tem muitos aí se estruturando, se achando cara ou tal, porque eles têm diploma, tem uma condição social, tem até dinheiro no banco. Estão acostumados a viver segundo a força do seu próprio braço. Mas a Bíblia diz que ele é maldito. Ele é como uma tamargueira plantada no deserto. A tamargueira é um arbusto, é uma planta pequena. Ela é resistente ao sol, à secura do deserto. Mas é uma planta com um crescimento lento. Ela demora muitos anos para chegar à altura completa.
problema é que ela tem as raízes, e as raízes dela tem que se aprofundar, porque tem que buscar água lá no subsolo da terra, porque não tem água no deserto. E o mais interessante é que, como ela vive no deserto, ela não vê nada de bom. Ela não tem nada de bom. Ela sente o calor do deserto durante o dia, ela sente o frio do deserto durante a noite. No deserto não chove. Então ela não tem nada que a alegre. Maldito é o homem que confia no homem. É como uma árvore plantada lá no deserto. Pode até sobreviver? Vai, pode até sobreviver. Mas é duro, é seco e não consegue enxergar a manifestação do poder de Deus. Nada de bom ela consegue enxergar lá naquele lugar. Mas no versículo 7, Jeremias, Deus fala para Jeremias: bendito, feliz é o homem que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. As suas raízes, elas correm para o ribeiro. Ela não tem preocupação, ansiedade. Ela não tem medo do sol, ela não tem medo do inverno, ela não tem medo de situação nenhuma, porque as raízes delas estão voltadas para o ribeiro. E elas têm o fruto na estação certa, e as suas folhas estão sempre verdes. A Bíblia nos compara, aqueles que confiam no Senhor, são como a árvore plantada perto do ribeiro. O que é a árvore plantada perto do ribeiro? Quem são aqueles que confiam? É aqueles que leem o que está escrito, o que Deus está dizendo, ouvem aquilo que Deus está falando e começam a profetizar. Eu sou abençoado, a minha casa é abençoada, o meu trabalho é abençoado, a minha empresa é abençoada, eu sou curado. E se alguém vier falar alguma coisa para mim? Eu falo assim: Jesus te ama, e o mesmo Deus que me abençoa pode te abençoar também. Já aconteceu muitas vezes eu estava na academia, eu vou lá sozinho fazer o meu exercício, e às vezes eu estou aqui fazendo o meu exercício e pessoas aqui do lado reclamando: é porque a situação, é porque a minha família, é porque não sei o que acontece, é porque agora deu uma crise financeira, eu perdi o emprego. Aí eles viram para mim assim: e você? Eu estou bem. Mas qual é a solução? Eu sei qual é a solução. Jesus te ama e Ele tem algo reservado para a tua vida, mas é você que tem que ir lá com Ele. E muitas pessoas já aceitaram Jesus lá na academia, já fiz muitas orações na academia. Muitas famílias foram para Jesus por causa de árvore plantada junto ao ribeiro. Por que as tuas folhas estão verdes? Por que você vive feliz? Porque parece que, mesmo diante dessa crise, dessa situação, você não se abala. Porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Deus, o Pai, o Criador, está sempre no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle do teu trabalho, da tua casa, dos teus filhos. Deus está no controle de todas as coisas. Absoluto. Ele é o controle absoluto. Nada foge do poder da sua mão. Mas às vezes nós entramos no meio de uma crise, pensando o que vai acontecer. Na realidade, muitas vezes as crises nos fazem crescer, confiar mais no Deus da minha salvação. Aliás, o Deus que te salvou, Ele não apenas te salvou, mas Ele te deu uma vida completa. Quando Ele disse assim: eu vim para que você tenha vida,
é vida eterna. A partir do momento que você aceitou Jesus, você já está caminhando na vida eterna. Você já tem a vida eterna. A vida eterna já está em ação em você. E a outra vida? Vida abundante. É uma vida abundante aqui. Mas pastor, eu não tenho o carro do ano, eu queria um carro importado, uma casa. Deus disse que Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Você não vai ter falta de nada. Então, minha esposa e meus filhos já passamos algumas situações. Nós fomos pastor numa outra cidade. E lá nós não tínhamos nada. Cidade não tinha emprego, eu não podia trabalhar. Nós dependíamos de Deus. A igreja estava começando a se estruturar. Mas era a gente pensar. A gente sempre profetizava: o meu Deus é o Deus que supre, é o Deus que abençoa, é o Deus que cuida, e Deus não vai deixar faltar nada. Teve um final de ano, ninguém tinha nada. Eu tinha uma reserva, a minha reserva eu acabei gastando, pagando dívida da igreja. E eu estava lá orando e falei para Deus assim: nossa Deus, está chegando o final do ano de novo, e dessa vez eu não tenho reserva, não tenho condição, não posso comprar uma roupa nova para meus filhos, nem para minha esposa, não posso nem ter uma cesta de Natal. Que eu trabalhava nas empresas, eu sempre tive, né? Meus filhos se alegravam, a caixa cheia de doces, cheia de coisa boa, se alegravam. Mas não tinha. E durante a semana eu orei ali, eu estava meio triste na presença de Deus, mas eu sei que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. E quando foi no domingo, chegou, na época não era o pastor Jefferson, era só Jefferson, ele estava estudando. Né? Chegou ele com a Érica lá em casa, e chamou a gente, e falou assim: vem aqui no porta-mala. Quando abriu o porta-mala, tinha roupa para a Silmara, para os meus filhos, tinha comida, tinha cesta de Natal, cheia de coisas boas. O meu Deus nunca deixou faltar nada, nas mínimos detalhes. Teve uma vez que eu fui para São Paulo, estava um calor, e as pessoas que estavam comigo resolveram tudo parar no posto, mas eu não tinha uma moedinha no bolso, nem a moedinha da viúva eu não tinha no bolso. Mas ninguém se preocupou. Falou: pastor, vamos lá, pastor. Não, eu simplesmente enrolei, fiquei ali por fora, fui andar, e depois, na hora que nós pegamos o carro e vinha vindo embora, eu pensei assim: puxa, Senhor, agora uma jarra de suco de laranja geladinha. Mas suco de laranja que eu fazia lá em casa era só laranja, não põe água não, era só laranja. Ela gostava de pôr um pouquinho de água, vamos aumentar. Eu falei: não, só é laranja. E eu pensei, mas na hora eu pensei assim: mas não tem jeito. O carro ficou em Limeira, e ela estava lá na cidade. Ela poderia ir no sítio, que tinha alguns irmãos que iam na igreja que tinha sítio, podia ir lá no sítio buscar laranja. Mas ela não podia, porque o carro estava comigo. Então, quase que eu desisti da ideia. Mas eu cheguei em casa 9 horas da noite, e aquela estava um calor. Fui lá na geladeira para tomar água. Na hora que eu abri a geladeira, dava jarra de suco de laranja lá. Vem, o que é comer? Não, era umas 3 horas da tarde, o irmão estava roçando lá o pasto dele lá, a plantação de laranja, e ele falou que o Espírito Santo falou claramente com ele: pega uma caixa de laranja e leva na casa do pastor agora.
Foi a hora que eu estava pensando no suco de laranja. Ah, mas você é pastor. Sou igualzinho você. Sou igualzinho você. Tem dias que as palavras do mundo, a voz do mundo, a voz da crise, a voz da preocupação, elas nos abalam também. E agora? Mas eu recorro ao manual do Criador. Deixa eu ver o que o Criador está dizendo. Eu sou o Deus que te abençoa. Eu sou o Deus que, além de te salvar, eu vou sustentar você por completo, em todas as áreas da sua vida. E eu volto a me alegrar e começo a declarar: eu sou muito mais que vencedor. Você é muito mais que vencedor. Você tem que aprender a declarar. Não é apenas chegar e falar assim: o pastor falou que eu tenho que orar. Eu vou orar, mas eu não confio. Tem uma história, um testemunho que conta que um irmão se converteu e ele começou a buscar em oração, a orar. E um dia na igreja pregaram a respeito de Jesus disse: se você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, você vai declarar a esse monte: ergue-te e lança-te no mar. Esse monte vai se erguer e ele vai se lançar no mar. E o irmão começou a orar e ele falou assim: eu vou ver o monte se lançar no mar. E um dia ele foi orar e subiu em cima do monte, e ele orou, e ele declarava: monte, em nome de Jesus eu te digo, levanta-te e joga-te no mar. Ele fez a oração às pares de vez e ele falou assim: eu sabia que não ia. Mas que fé é essa? Que confiança é essa? Primeiro, se eu vou orar para o monte e lançar no mar, eu não vou subir em cima do monte. Eu vou ficar daqui e mandar um monte se lançar no mar. E quando eu oro, eu não fico pensando: será que vai acontecer? Será? O que Deus está dizendo? A tua oração já é respondida. Há uma provisão determinada por Deus para a sua vida. Basta você enfiar a sua mão no mundo espiritual e trazer para a terra, trazer para manifestar no dia natural, no mundo natural. Profetiza na sua casa: a minha casa é uma bênção. Levanta de manhã, esse é o dia que o Senhor fez para que eu seja abençoado. Pastor, mas vamos dizer que eu sou louco, maluco? Pode dizer o que quiser, maluquinho eu sou. Maluquinho porque pelo que a Bíblia diz. Esse dia eu estava conversando, e ela estava contando que ela achou um caderno meu de oração, muito tempo atrás. Eu sempre tive meu caderno de oração e eu escrevo o que eu quero. Eu sou específico com Deus. Chego para Deus: ai Deus, eu quero um carro. Que carro? Que tipo? Deus, eu quero uma casa. Você tem que aprender a ser específico. Se eu confio no Deus da minha salvação, diante de Deus eu tenho que ser específico. Senhor, salva a minha família. Não, peraí. Deus, entra com salvação na vida do meu irmão, na vida dos meus filhos, na vida dos meus parentes. Mas eu cito o nome. E aí nós estávamos conversando que eu tinha um caderno de oração. E a gente morava no fundo da casa da mãe dela. Numa casa à parte, mas no fundo. E eu orei que eu queria de Deus uma casa. Mas eu escrevi do que jeito que eu queria a casa. E Deus deu a casa do jeito que nós queríamos. Depois eu troquei aquela casa com a que eu moro hoje.
Ah, não, eu não quero mais morar lá, eu quero morar para cá. Ela pensava assim, mas só há 18 anos atrás. Deus, eu não quero mais lá morar lá, eu quero uma casa para cá. Mas aí havia preço de casa absurdo. Oramos e cremos naquilo que a palavra está dizendo. Eu vou suprir. Eu vou realizar o seu desejo para que a tua alegria seja completa. Se vocês nada me pediram, mas aquilo que você pedir ao meu Pai em meu nome, eu farei, para que a tua alegria seja completa. Aí apareceu a casa, fizemos uma troca, uma volta, pouca coisa de volta, e ainda paguei quase um ano depois. Deus providenciou. Tem coisas que Deus vai fazer assim, eu chamo de milagre. Tem coisas que Deus vai fazer progressivamente, Deus vai melhorando, 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 te preparando, te preparando. Por que Deus tem que me preparar? Você tem filhos, pega um carro novo e dá na mão de uma criança de 6 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos e deixa ele dirigir. Primeiro que você vai tomar multa, e segundo que ele vai arrebentar o carro em algum lugar. Por quê? Porque ele não está preparado. Quando ele crescer, ele tira a carta, se tiver habilitado, então você deixa ele dirigir seu carro, ou você dá um carro para ele, mas aí ele está preparado para viver aquilo. Deus, Ele nos prepara para vivermos aquilo que Ele preparou para nós. Ele leva você à condição. Por isso que nós temos que aprender a confiar em Deus. O salmista declara assim: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. A Bíblia, o Salmo diz que ele levanta os olhos e diz: o meu socorro vem do Senhor. Por isso nós temos que aprender a orar e confiar, acreditar naquilo que eu estou fazendo. Não fazer uma oração porque o pastor mandou. Nós já vimos muitas vezes aqui no final, nos cultos, quando ao mover de oração, ao mover do Espírito no nosso meio, pessoas que oram, aquele que vai lá e toma posse, aquele que faz porque o pastor está mandando. Será que vai acontecer tudo isso? Será? Vai. Se você crê em Deus, vai. Se você confia na promessa, vai. Se você está orando e crendo, vivendo na presença de Deus, vai acontecer. Existem coisas que acontecem milagrosamente, é instantâneo. Há muitas curas que acontecem no mesmo instante. Existem curas que acontecem progressivamente. Você ora e fala assim: mas parece que não aconteceu nada. Mas aí você vai melhorando, melhorando. E daqui a pouco você, olha, não tenho mais aquilo, não sinto mais dor, não sinto mais falta de ar, não sinto mais nada. Por quê? Porque Deus, Ele realizou o milagre na sua vida. Aquilo que você crê, aquilo que você confia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus o abençoava de todas as formas. Davi disse: Deus, eu quero construir um templo para o Senhor, uma fortaleza para que a arca vá para dentro. Deus falou para ele: você não pode fazer porque você é homem de guerra, você tem sangue nas mãos, mas o teu filho vai fazer. Se você ler no livro de Reis aquilo que Davi ajuntou de tesouros,
para que o templo fosse construído, você vai ver que era uma fortuna que Deus deu na mão do Davi. Salomão, um homem, um menino, foi levantado o rei. Agora Davi morreu, você é o rei. Ele botou a cara no chão e falou para Deus assim: Senhor, eu sou uma criança, como que eu vou governar, dirigir o teu povo? E Deus disse para ele assim: pede o que você quer. Eu quero sabedoria para entrar e sair, para conduzir o teu povo, para viver o propósito que o Senhor estabeleceu para todo esse povo. Deus falou para ele assim: ó, você pediu bem, se você pedisse todo o ouro da terra eu te daria, se você pedisse a cabeça de todos os teus inimigos eu te daria, mas você pediu sabedoria para conduzir o meu povo na minha presença, por isso eu vou te dar sabedoria, em compensação eu vou te dar ouro e eu vou te dar os teus inimigos. Salomão orou assim de qualquer jeito? Não. Eu sei qual é o Deus do meu pai, é o Deus que responde. Hoje eu posso declarar, eu sei qual é o Deus que me salvou, eu sei que é um Deus que responde às minhas orações. E as suas também. Deus responde às suas orações. Ele está disponível, preparado, ansioso para responder às suas orações. Mas a gente tem que orar. Temos que confiar. Diante das lutas nós ficamos abatidos. Diante das vozes que estão clamando aí fora, às vezes você olha para a situação e você diz: não vai dar. Mas aí você olha para aquilo que Deus está dizendo. Ele diz assim: os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam como águia. Para quem não sabe, a águia, ela tem um tempo de vida de mais ou menos 70, 80 anos. Só que, num determinado tempo da vida dela, ela tem que se sacrificar. Porque senão ela não vai conseguir chegar naquilo que está previsto. Em torno dos 40, 45 anos da águia, ela precisa se renovar. Por isso que Isaías, ele declara que voarão, subirão como asas, como águia. A águia, ela se renova, e quando ela se renova, ela voa cada vez mais alto. Mas só que ela tem um período onde ela para, ela arranca as unhas, ela arranca as penas, ela quebra, bate o bico na parede até quebrar, e vem a penugem nova, as unhas crescem, e o bico cresce novamente. Ela se renovou, ela vive mais 40 anos. Por isso que Isaías declara: os que confiam no Senhor se renovam. Aqueles que confiam no Senhor recebem um renovo, recebem um toque novo, recebem um poder novo, que vai fazer você caminhar muito mais na presença de Deus. Sabe um homem que se renovou, está escrito na Bíblia? Caleb. Caleb estava junto com Josué quando entrou na terra para espiar a terra. Ele tinha 40 anos. Caleb tinha 40 anos, foi junto com Josué olhar a terra prometida. E quando voltaram, os 10 espias declaravam: olha, não adianta a gente ir, porque aos nossos olhos somos como gafanhotos, e eles são gigantes. Mas para Caleb e Josué, eles declararam: não, Deus deu essa terra para nós, vamos entrar e nós vamos subjugar esse povo e nós vamos viver a nossa promessa. Mas o povo rejeitou a palavra dos dois. 40 anos passaram no deserto e morreram todos no deserto, menos Caleb e Josué. E depois que entraram na terra prometida, eles lutaram, eles venceram, eles conquistaram tudo,
E aí o Caleb chegou para Josué e falou assim: Josué, tu lembra o que Deus falou através de Moisés a meu respeito? Que a terra de Hebrom era minha herança, onde a planta do meu pé tocou, é minha herança? Oh, concordo. Então, agora eu quero. Josué falou assim: espera aí que eu vou chamar o exército de Israel, de todas as tribos, e nós vamos subir. Ele falou: opa, espera lá. Eu não quero, não preciso da ajuda. A mesma força, o mesmo ânimo, o mesmo interesse que eu tinha há 40 anos atrás, eu tenho aqui hoje, mesmo que ele estava com 85 anos. E a Bíblia diz que Caleb entrou na terra de Hebrom, ele tomou a terra e ele viveu a promessa. Isso é confiança. O que você está passando? O que tem cercado a sua vida, que tem deixado você com a cabeça preocupada, ansioso? Será? A Bíblia diz que o Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. A bênção de Deus já está sobre a tua vida. Amém? A bênção de Deus já está sobre a tua vida. E o que eu faço? Vive ela. Se levanta como Josué, como Caleb, se renova na presença de Deus, confia no poder de Deus e vive aquilo que Ele planejou para você. Ultimamente nós vemos muitos crentes, agora eu vou falar de crentes. Aquela hora eu falei, até pessoas do mundo ouvem as vozes e ficam desesperados, se matam, se envolvem com droga, com bebida, acabam com a vida, perdem tudo. Mas agora eu quero falar com crentes. Crente é aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Existem muitos crentes vivendo às margens da promessa de Deus, vivendo fora da promessa de Deus, porque se acham que tem capacidade. Não preciso de Deus. Ou sou forte o suficiente para resolver. Não, a minha condição, meu diploma. Nessa noite, Deus quer que você, que confia nele, se coloque na presença dele para viver aquilo que ele planejou. Não lá na margem, na beirada, mas no centro da vontade dele. Aonde as suas orações serão respondidas. Quando você orar, você vai ver o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas. Quando você declarar, em nome de Jesus, demônio está amarrado, você vai ver demônios amarrados. Quando você mandar eles saírem, você vai ver demônios saírem. É a palavra de Deus. Vocês recebem poder para orar pelos enfermos, expulsar demônios, ordenar, trazer a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Mas eu preciso crer, confiar em Deus, e eu preciso colocar em prática. Primeiro eu oro e com o diabo eu mando ele embora. Com a crise, eu chamo o reino de Deus e eu declaro aquilo que a palavra de Deus está dizendo a meu respeito. Você declara diante da situação aquilo que Deus está dizendo a teu respeito. Você é abençoado. Diga assim: eu sou abençoado. Não, mas assim, com fé, um desejo de ser. Diga assim: eu sou abençoado. Eu sou curado. Eu vou viver todo o propósito que Deus estabeleceu na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Amém? Declara isso todo dia. Levanta cedo, eu sou abençoado. Esse é o dia que o Senhor fez para que eu seja abençoado. Não, mas isso não é egoísmo, pastor? Não, não é.
Isso é você declarar o que Deus já está declarando a teu respeito. Deus olha para você, Ele não vê um fracassado. Deus olha para você, Ele não vê uma pessoa frustrada. Deus olha para você, Ele não vê você caído, Ele vê você de pé, Ele vê você abençoado, Ele vê você crescendo, Ele vê você progredindo, Ele vê você sendo sustentado. Que jeito que você acha que Deus olha para Jesus? Ah, Jesus fracassou naquela cruz lá, ó, não vou nem olhar. Não, quando Deus olha para Jesus, Ele vê um vencedor. Ele vê um filho obediente. Aí vê alguém que chegou lá e falou assim, ó, é brabo esse cálice aqui que o senhor está querendo que eu beba, é brabo. Não tem outro jeito? Não, não tem outro jeito. Então tá, seja feita a tua vontade. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê um vencedor. Quando Deus olha para você, Ele vê você um vencedor. Independente do que o mundo diga, independente do que a situação diga, independente do que o inferno diga, Ele olha para você e vê você um vencedor. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você é abençoado plenamente com toda sorte de bênçãos. E eu profetizo que você será renovado todas as manhãs, como uma águia se renova, e você vai voar alto, e se você correr, você não vai perder as suas forças, e se você caminhar, você não vai cansar, mas você vai viver todo o propósito, tudo aquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Nada fugirá daquilo que Deus planejou. Deus quer que você viva. Você quer viver? Então aprenda a confiar. Confiar é confiar. Enquanto o pastor André e a pastora Silmara sobe aqui, havia um equilibrista. Isso é velho, hein? A pastora fala que eu conto sempre essa história. Havia um equilibrista. E ele confiava naquilo que ele fazia. Ele anunciou que ele chegaria numa cidade, ele esticaria um cabo de aço de um prédio no outro, no meio de uma avenida, e que às 9 horas da manhã, ele passaria por aquele cabo, sem proteção nenhuma, ele passaria andando por aquele cabo, de um lado para o outro. Então, quando foi no dia marcado, ele chegou na ponta do prédio, olhou para baixo, aquela multidão de gente, olhando para ele. E aí ele gritou lá de cima: vocês creem que eu posso passar para lá? E a multidão: crê, você vai conseguir. Aí ele pegou e saiu no cabo de aço, passo a passo, se equilibrando. Passou para o lado de lá. Vocês creem que eu posso voltar? Sim, você pode voltar. Ele voltou. Aí ele pegou uma carriola de pedreiro. Chegou com a carriola na corda, no cabo de aço. Falou: vocês confiam que eu posso passar para lá com essa carriola? Confie, você é o maior, você vai conseguir. Então sobe um aqui e senta na carriola. Jesus é o homem do cabo. E quando ele fala para você: confia em mim, confia mesmo. É para sentar é para sentar na carriola, vou sentar na carriola. Porque eu sei que ele vai passar para lá e ele vai voltar e eu não vou sofrer dano nenhum. Confiar é entregar a vida realmente para Deus fazer. Entrega a situação. Não dê ouvido à crise. Não dê ouvido aos problemas. Não dê ouvido às pessoas. Porque muitas pessoas não creem que você é um vencedor. Muitas pessoas não creem que você vai dar certo. Mas Deus crê que você já deu certo. Deus crê que você já é um vencedor.
Confia em Deus. E vamos viver aquilo que Deus planejou. Às vezes é difícil, pastor? É. Mas com Cristo no barco, eu já sou um vencedor. E se levantar a tempestade? A gente manda acalmar. Aquieta-te. Mar, sossega. Porque o Rei dos Reis habita em mim. O Rei dos Reis habita em você. O Deus que quer a tua confiança, Ele habita em você. Ele quer que você confie plenamente. Não seja como os filipenses que estavam desesperados. Coloca a tua necessidade diante de Deus. Creia que Ele é o Deus que pode te responder. E sai daqui confiando, declarando: eu sou abençoado. Deus, essa resposta que eu vim buscar, eu estou levando na minha mão, é minha. E ela se manifestará plenamente, para que a alegria do meu coração seja completa. Aquilo que você veio buscar nessa noite, você vai levar para casa, porque Deus já se manifestou, e Ele já colocou na tua vida, e você vai viver plenamente, e a tua alegria será completa em Cristo Jesus. Amém? Vou cantar.